Bom, olá a todos, meu nome é Matheus, faço parte do grupo da Sara Trindade e do Rafael Castelões, e a minha parte no trabalho proposto pelo professor Eduardo de gerência de testes é falar sobre Black Box Testing. Bom, o que é o Black Box Testing? O Black Box é aquele teste de uso que é feito por uma pessoa que não conhece o funcionamento interno daquilo que ela está testando, mas sim como funciona. Então, ele é feito por aquele cara que ele não tem conhecimento do código. Por exemplo, se no momento do teste dele ele vai e digita o nome de um cliente e clica em salvar, ele não sabe como o sistema está salvando aquilo na base. Diferente, por exemplo, de um white box tester, que é o cara que tem o conhecimento prático, teórico da coisa. O do black box ele tem conhecimento prático, ele sabe que tem que salvar. E ele também é um teste feito para aquela pessoa que só sabe a especificação do sistema. Então, acabei de especificar o meu sistema, eu já posso começar a pensar o meu black box, como vou fazer, o que determinada parte do sistema deve fazer, como ele deve retornar uma tela, como ele deve retornar uma informação, um relatório, como deve ser feita a gravação de um campo, que mensagem deve retornar, enfim. Esse teste black box, ele tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens. Do lado positivo, a gente pode citar que ele é um teste imparcial, porque ele é feito por uma pessoa que não foi aquela que desenvolveu o sistema. Então a pessoa, quando ela testa, ela não sabe, olha, se eu for digitar no campo de nome ali, se eu digitar sem aspa, ele não dá problema, então eu vou digitar só sem aspa aqui. Não, a pessoa ela não sabe. Então ela vai digitar o nome com aspa, ela digita caractere especial e ela é completamente parcial, porque também ela não foi aquela pessoa que fez o software. Ela não tem nenhum tipo de ligação, ela só quer testar. Isso é uma coisa boa. Outra coisa boa também é que ela não tem que ter um conhecimento técnico da coisa, ela não tem que ter um estudo focado em programação, ela não tem que conhecer a linguagem, não tem que ter um domínio. Ela só tem que saber o que o sistema tem que fazer. Ela tem que saber que tem que gravar, que tem que me retornar uma tela, tem que me retornar um relatório. Agora, como vai retornar um relatório, não importa. Para ela, essa informação é uma informação completamente desnecessária. Outra coisa interessante também, ela é feita do ponto de vista do usuário. O cara que testa é como se fosse o usuário final do meu sistema. Aquela pessoa que eu estou vendendo, aquele cara que vai usar mesmo. Aquela pessoa que não pode ver os erros acontecendo. E assim que eu tenho as especificações prontas, como eu falei, eu já posso começar a pensar como eu vou fazer um black box. E isso é muito bom. Pelo lado negativo, a gente pode dizer que tem um risco de redundância em testes. Por exemplo, o cara, quando estava desenvolvendo aquele campo, para mim, ele testou a inclusão para poder falar que estava funcionando. E o meu cara do black box foi e testou também. Então, de certo ponto, isso gera um pouco de redundância e às vezes um pouco de perda de produtividade. Não que seja ruim testar, mas às vezes a pessoa do black box pode estar testando uma outra coisa. Esse é um lado negativo. De certo modo, são difíceis de desenvolver, porque você às vezes não sabe como o seu sistema vai se comportar, como ele vai funcionar ainda, dependendo da fase que ele tiver de desenvolvimento. E o ponto maior de tudo, do negativo, é que não tem como você testar tudo. Assim, praticamente impossível. Você pode fazer uma estimativa das coisas que serão mais usadas e dos casos que podem dar errado, mas você não pode falar, poxa, eu fiz um black box, sei de tudo que pode dar problema nisso aqui. Não, você não sabe. Você vai ver assim, bem um macro das coisas, vai testar, mas todo caso, impossível. Por exemplo, você tem um campo de nome. E você está desenvolvendo e ele foi e colocou o tamanho máximo do campo para 100 caracteres. No seu teste você foi e digitou um nome lá que tinha um caractere especial, mas passou tranquilo, beleza. Aí o usuário está testando, está funcionando lá, trabalhando na empresa dele, e ele vai cadastrar um cliente que tem vários nomes. O cara tem 10 nomes. Estourou 100. Vai um erro na cara dele, e é um erro que você não viu, porque você não conseguiu às vezes pensar que teria uma pessoa com nome de mais de 100 caracteres. Esse é um exemplo muito assim, simples, mas tem várias situações que você não consegue prever nos seus testes. E nem ver. Porque às vezes você não pensaria, poxa, 100 letras no nome. Essa página que está aberta aqui é a página do Software Testing Fundamentals, que é um site muito bom sobre software testing. Ele tem artigos sobre várias coisas, qualidade de software, dimensões, os níveis de teste, métodos, tipos, métricas, tudo. É um site muito bom, foi daqui que eu tirei a parte teórica desse vídeo.
E uma coisa, eu deixei ele aberto porque, além de passar para as pessoas que quiserem ver depois, eu queria falar disso aqui, que esses métodos que a gente testa no Black Box, eles são tentativas de encontrar erros nas categorias seguintes, que são de funções incorretas ou faltando, que, poxa, às vezes ali na hora o cara tinha que chamar uma função e não chamou, ou chamou a função com o nome errado, alguma coisa do tipo. Erros de interface, por exemplo, eu cliquei na div e ela devia expandir, não expandiu. Então às vezes eu cliquei num link e ele devia fazer uma coisa, mas não fez, tinha que mostrar uma cor, mas não mostrou. Erros em estrutura de dados, ele tinha que ter gravado int no campo, mas gravou varchar. Ou erro de conexão, ele tinha que ter conectado no banco X, conectou no Y, mas isso me retornou um erro, estourou aquele erro na tela. Erro de performance, eu testei com uma pessoa só ali no Whitebox, tá bom, mas aí no Black Box você está com 100 acessando e o sistema gritou e não aguentou o tranco, caiu, ficou lento, deu problema de duplicidade por causa do atraso nos requests às vezes. E erros de inicialização e término, por exemplo, para inicializar um processo terminar, abrir um recorte set e fechar, se for em ASP, por exemplo, esse tipo de coisa. E a nível de curiosidade, a diferença maior que a gente pode falar então de White Box para Black Box, além dos níveis que eles tratam, é que o cara que testa White Box, ele às vezes é o cara que desenvolveu o sistema, aquele cara que sabe, aquele cara que conhece o código a fundo. E o Black Box é aquele cara que teve um treinamento de negócio, digamos. Ele sabe, meu sistema tem que retornar essa tela e tem que dar essa informação, é assim que funciona. Bom, a ideia que eu vou mostrar aqui agora, não chega a ser bem MDE, mas um plugin, chama Selenium, que é um plugin até que foi mostrado em um vídeo que está disponível na plataforma, feito pelo Bruno, um colega de trabalho, também me recomendou. Ele é grátis e ele é funcional. Ele serve o propósito que foi criado. Não é o melhor de todos, não é perfeito, mas ele quebra o galho. Ele é disponível para download nesse site, seleniumhrq.org, e ele tem vários. Tem o Selenium Server, para Internet Explorer, Chrome, para vários tipos de linguagem diferentes. O que eu vou usar é o plugin do Firefox. Você pode abrir ele clicando em Ferramentas e Selenium IDE, ou pelo atalho Ctrl+Alt+S. Bom, como ele funciona? Nessa tela aqui, você tem os comandos, você tem os seus casos de teste, e você tem o URL base, que é o URL da aplicação que você quer testar, do site que você quer testar. No meu caso, eu vou testar com o site da Globo, na aba de economia, que é um site que eu gosto muito de acessar para ler as notícias do mercado. E, bom, como a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, tem que criar um caso de teste. No meu caso, eu não vou criar porque eu vou usar o padrão aqui, eu só vou mudar o nome dele. E ele funciona da seguinte maneira. Quando você abre o Selenium, por padrão, ele vem com essa bolinha aqui marcada. Significa que ele está gravando. Então, toda ação que eu tiver naquela página vai ser gravada. Bom, aqui eu tenho aberto a seguinte notícia. Eike Batista pode ter perdido tudo, diz o editor da Bloomberg. É uma reportagem sobre a situação financeira atual do Eike Batista, que teve uma grande queda no mercado esse ano, perdendo muito dinheiro em ações, as empresas deles falindo, enfim. E se eu for no Selenium agora, você vê que está tudo em branco, porque eu ainda não fiz nada. Eu apenas deixei aberta a minha página. Vamos lá. Agora, se eu clicar aqui nesse link de negócios, ele está carregando e o Selenium vai anotar o que eu fiz. Bom, agora ele anotou que eu abri, né? Eu abri aquela página que era da notícia do Eike, e depois ele anotou que eu fiz um clique no Eike. Eu cliquei em um link e não fiz mais nada. Aqui ele salva da seguinte maneira: ele salva os comandos que eu fiz. Aqui embaixo tem uma pequena referência, né, que é o argumento e o que ele faz, está em inglês. E aqui ele tem o alvo, que é para onde foi, ou o que abriu, o que mexeu, e o valor. Como foi clicado no link, não tem valor nenhum. Por exemplo, agora eu estou na página principal do G1, Economia. Aqui embaixo ele tem um widget que é de cálculo de moeda. Então vamos supor que eu digite aqui R$100 para dólar. Como esse site do G1 já foi muito testado e vem sendo usado há muito tempo, eu provavelmente não vou contar nenhum erro aqui.
Mas, por exemplo, se eu digitasse aqui 100 e um TR, por exemplo, ou uma letra, ou se colocasse uma aspa simples ou um ponto, ele desse algum erro, o Selenium anotaria, para eu poder enxergar lá onde foi o problema, ou às vezes em casos de uso posteriores esse erro aparecer novamente e ele saber. Agora, se eu for lá no Selenium de volta, pode ver que ele ainda não marcou ainda porque não deu refresh da página. Bom, agora vamos supor que eu venho aqui e clico em alguma outra notícia, por exemplo, acordo de fusão interprojeto do Supertele Nacional. Agora apareceu novamente que eu cliquei aqui naquele link e em negócios. Isso que aconteceu dele não ter marcado é um problema que também acontece com o Selenium às vezes. Tem certas horas que ele não, alguns comandos de input ele passa batido. Por isso é bom que quando você estiver fazendo o seu caso de uso usando Selenium, você sempre vai conferindo, ou pelo menos depois você passa o olho para ver se ele realmente captou tudo que você fez. Agora aqui, por exemplo, eu vim aqui, cliquei nessa div, poder me passar as notícias, ele foi anotando tudo. Tá vendo? Cliquei, dei um clique esperar, agora estou parado na página. Se eu, por exemplo, clicar aqui em buscar e colocar valor do dólar, por exemplo, e clicar em buscar, ele também vai mostrar lá para mim. Aqui, busca campo. Eu digitei, né, type, dentro do ID busca campo, o valor do dólar. Eu cliquei no botão, que é o botão Undefined, não tem nome na página, e ele me mandou para esse link, negócios. E tudo que eu for fazendo, ele vai pegando. E vai anotando lá para poder criar o meu caso de uso. Uma coisa importante terminei, beleza. Quero rodar meus comandos para ver se está tudo direitinho, para ver se ele vai retornar as coisas certinhas, na ordem certinha e salvar meu caso de uso, para ser usado no futuro. Uma coisa importante, quando você for rodar, você tem esse slider, que é a velocidade que o caso de uso é aplicado. Tente colocar ele não muito rápido, porque pode ocorrer também do Selenium passar batido no campo e não colocar o valor. Então ele vai te retornar um erro, como se tivesse dado um problema no campo, como na verdade foi um problema do Selenium de colocar o valor no campo. Por isso que eu disse que ele não é um programa perfeito. Por exemplo, teve aquela questão de às vezes não pegar um campo, às vezes ele passa direto aqui. Mas quando ele funciona bem, ele é perfeitinho. Perto disso. Tá. Bom, eu tenho tudo aqui agora, então eu clico aqui e que ele vai me passar, tá vendo? Tudo que eu fiz. E se eu for lá na página agora, tá vendo? Ele vai repetindo o caso para mim. Ele vai abrindo o que eu abri, vai preenchendo os valores que eu preenchi, ele vai clicando nos links que eu cliquei. Aqui, por exemplo, ele deu um erro agora. Por quê? Porque aquele link que eu cliquei era um link que não está disponível na página padrão. Ele foi um link colocado dinamicamente. O que acontece? Se você tem uma página que ela tem links dinâmicos, ela tem IDs dinâmicos, campos dinâmicos, pode ser que quando você rode o seu caso de teste, ele dê esse erro aqui. Porque naquele momento inicial, ele não tem o elemento para ele testar. Igual aqui no meu, ele não tem esse elemento, esse link. Então, é uma coisa que você tem que se atentar também na hora que você estiver fazendo seus testes no Selenium. Bom, com isso eu concluo a minha apresentação, que foi mais para poder dar um panorama geral do que é Black Box, de como você usa, para que serve, do que é o Selenium, que é uma ferramentinha bem legalzinha, não perfeita, mas pelo menos funcional o suficiente para você poder usar ela. Já vi de empresas que usavam ela e ela, assim, ela realmente quebra um galho bom e dá para você fazer uns casos de teste bem legais para você poder aplicar para frente. Bom, então é isso aí. Sempre que vocês precisarem fazer um teste, então, de um sistema que vocês conhecem como funciona, mas não sabem, vocês conhecem como ele funciona, o que a ideia é fazer, mas não sabem o intrínseco da coisa, como ele foi desenvolvido, usem Black Box. E com isso eu concluo o trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção.